Olá, obrigada aos organizadores pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês hoje sobre governo aberto e dados governamentais abertos, portais de dados abertos. Meu nome é Flávia, eu sou do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, localizado na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E vou falar então um pouquinho sobre governo aberto, portais de dados abertos e algumas questões que a gente tem olhado também no nosso grupo de pesquisa. Primeiro, falando um pouquinho de quem sou eu. Desde 2000 eu venho trabalhando com aprendizado de máquina, minha formação é toda em ciência da computação e esse aprendizado de máquina é voltado para análise de dados. Nesse contexto, a gente olha também para algumas questões relacionadas a coleta, armazenamento, análise, processamento de dados, e por isso aqui a temática de banco de dados que acaba interfaceando com as minhas pesquisas, e também a interação humano-computador, que é muito importante para que se permita que esses seres humanos que precisam olhar para esses dados consigam ter um melhor processo de interação. Do ponto de vista de governo aberto, muitas pessoas, muitos órgãos enxergam o governo como um castelo fechado em que as pessoas têm muita dificuldade de participar desse castelo, né? Participar desse governo. Uma das maneiras então do cidadão, pensando em cidade, participar desse governo é ir até as instâncias onde ele tem abertura, né? E esse castelo se abrir também para essas pessoas. Uma outra maneira é esse castelo, esse governo, utilizar tecnologias de informação e comunicação para acessar esse cidadão, para que e garantir, portanto, mecanismos de mão dupla, para que tanto o cidadão possa se comunicar com esse governo, quanto esse governo também possa se comunicar com esse cidadão. Eu gosto bastante dessa figura que ilustra um pouco a dicotomia entre esses dois grandes entes, governo e cidadão no contexto de cidade. Então, o governo, inicialmente, ele pensa nas políticas públicas, a partir das políticas públicas, ele define os processos para atender essas políticas que foram definidas e só por fim, alguns ou muitos desses processos se transformam em serviços, esses sim percebidos pelo cidadão. Por outro lado, o cidadão percebe primeiro os serviços prestados para ele, na saúde, na educação e nas diversas áreas. Alguns deles conseguem perceber os processos que tem por trás desses serviços, e muito poucos deles conseguem entender realmente o que tem por trás e a questão das políticas públicas. E por que cidades inteligentes nesse contexto passa a ser tão interessante? Porque a cidade é o menor núcleo de tomada de decisão governamental, é onde a gente consegue pensar mecanismos de aproximação desse cidadão com a prefeitura mais prontamente. Quando a gente pensa do ponto de vista de Brasil, a gente tem um governo federal, embaixo do governo federal com executivo, legislativo e judiciário, a gente tem o nível estadual, então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, dentro dele então a gente tem a capital, Rio de Janeiro e outras cidades como Niterói, onde a Universidade Federal Fluminense, que eu trabalho e moro, está localizada, e o estado de São Paulo, com a capital São Paulo e outras cidades como Campinas e por aí vai. Então, permitir que os cidadãos de suas cidades tenham uma maior noção de pertencimento daquele ambiente é uma questão muito interessante do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de desenvolvimento social. Para inovar numa cidade, a gente, além de considerar os três entes classicamente existentes no modelo de hélice tríplice, que é a iniciativa privada, o Instituto de Ciência e Tecnologia e o Poder Público, a gente também tem que considerar o cidadão. E para que isso ocorra, ele precisa perceber e ele precisa ter essa noção de
pertencimento da cidade que ele vive e precisa se sentir parte daquilo, usando os serviços. Por outro lado, a gente entende que para que esses serviços melhorem em qualidade, a gente precisa ter uma infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação com sistemas computacionais, com redes e etc., para que as informações possam ser trocadas, e a gente precisa ter mecanismos de governança do ponto de vista de governo, para que esses sistemas possam ser oferecidos para os diversos domínios, para que melhores informações cheguem, para que informações integradas possam ser desenvolvidas, para que as políticas públicas também possam ser tomadas, possam ser construídas, baseadas de fato em informações palpáveis. Do ponto de vista de cidades, portanto, a gente tem aqui uma foto do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, com diversos monitores, diversos computadores, diversos visores aí da cidade toda, gerando dados, e esses dados, a decisão é muito tomada pelo ser humano, esses dados não são utilizados. Muitas das cidades do Brasil possuem a sua frota de ônibus com dados de GPS, esses dados têm o potencial de ser utilizado para melhoria de mobilidade urbana, mas ainda o seu uso está aquém do que poderia. A iluminação inteligente pode ser um mecanismo de você ter redes que possam trafegar dados e não ser somente iluminação. Os semáforos inteligentes, e todos esses sensores podem eventualmente estar sendo gerados, dados podem estar sendo gerados para popular os dados, os portais de dados abertos nas cidades. Agora, eu tenho, portanto, dados que necessitam ser disponibilizados pelo governo, dados provenientes de sensores, eu preciso promover a transparência e eu preciso aproximar o cidadão do meu governo. Então, uma das perguntas que emergem desse cenário todo é: até que ponto os portais de dados governamentais abertos de cidades promovem a transparência? A gente entende que a transparência pode promover uma maior participação popular, que por sua vez pode pressionar para que haja mais transparências em novos processos sendo conhecidos e, portanto, isso pode se transformar num ciclo virtuoso. Mas para eu tentar responder essa pergunta, a primeira pergunta que eu me faço, né, o que a gente pode se fazer é: o que é transparência? Existe uma definição que eu gosto bastante, que entende a transparência como um modelo de maturidade, no sentido de que eu tenho 5 níveis de transparência. O primeiro é o acesso. Então, primeiro eu tenho que ter acesso ao dado, acesso à informação. O segundo é o quanto eu consigo usar de fato essa informação, processar por máquina. O quanto ele de fato me traz informações novas ou interessantes. O quanto eu consigo entender essas informações. E o quanto essas informações ou esses dados são auditáveis, no sentido da rastreabilidade, de onde está vindo esse dado, a atualização do dado, esse dado está atualizado ou não. Então, tem uma série de aspectos que a gente precisa pensar do ponto de vista de portais de dados abertos, e somente tendo todos esses passos aí que, do ponto de vista dessa definição, a gente alcança a transparência. Então, eu entendo, eu acredito que a gente tem um longo caminho a traçar nesse sentido. No Brasil, nós temos 2 leis muito importantes nesse contexto. Uma é a Lei de 2011, a Lei de Acesso à Informação, que fala do sigilo como exceção. Todos os dados de governo têm o potencial de serem disponibilizados, mas vem a Lei de Proteção a Dados, a Lei de Privacidade de Dados publicada em 2018, que trata da questão do dado privado, do dado sensível. O dado sensível é aquele que, quando você junta várias fontes de informação, mesmo que você tenha um dado anonimizado, você tem o potencial de acabar inferindo quem é a pessoa a qual esse dado se refere.
né? Então, essas duas leis ainda estão em processo de amadurecimento e desenvolvimento de tecnologias para, inclusive, auxiliar os governos nesse processo de disponibilização de dados. No mundo, então, a gente tem diversos países que implementam o que tem as suas leis de acesso à informação, e na União Europeia, mais recentemente, a gente tem a GDPR, a General Data Protection Rules, ou regras gerais de proteção de dados, que inclusive regulamentam como tem que ser a questão da privacidade de dados. Por que os dados abertos são tão importantes, além da gente pensar na transparência? Porque esses dados, imagina os dados de GPS de ônibus, eles poderiam ser utilizados por algum aplicativo para a melhoria do serviço, para deixar os cidadãos mais cientes de, por exemplo, que horas que o ônibus vai passar, do ponto de vista de governo, entender melhor o processo de mobilidade urbana e por aí vai. Essa é só uma aplicação. Além disso, a gente pode criar um ciclo virtuoso para a promoção de um ecossistema de inovação. Em Niterói, por exemplo, a gente teve recentemente o Hacknit, na verdade ele ainda está acontecendo. A prefeitura disponibiliza uma série de dados que podem ser utilizados para desenvolvimento de soluções para auxiliar, oferecer novos serviços ou auxiliar as próprias secretarias na melhor manipulação e entendimento da cidade. Além disso, então, também é um primeiro passo para o governo aberto, para que você promova mais a transparência pública, né? E além disso, você tem mecanismos também de crowdsourcing para poder capturar essas informações que também estão abertas em diversas redes sociais que podem ser utilizadas. Do ponto de vista do portal de dados governamentais abertos, quais são os grandes desafios que precisam ser enfrentados ainda? A própria governança de dados, as secretarias de prefeitura muitas vezes entendem que cada um é detentor do seu próprio dado, e aí fazer com que esses sistemas sejam mais integráveis é um dos desafios. A atualização dos dados nos portais, então nas fontes de dados, os dados até podem estar atualizados, mas se o processo de transformação da fonte do dado para o portal de dados abertos for manual, a atualização fica a desejar. Então, mecanismos e ferramentas para integração e permitir a atualização dos dados nos portais de maneira automática ainda é um desafio do ponto de vista de ferramental computacional. E do ponto de vista do cidadão, a gente precisa de ferramentas para facilitar o entendimento desses dados, né? E a gente discute muito a questão desse ecossistema de dados, para que dados também, dependendo do caso, se for dados de sensores, sejam oferecidos a partir de APIs para serem utilizados por aplicações, como o caso do GPS do ônibus que eu citei. O que fazer então? Os primeiros passos envolvem pensar estrategicamente no papel da equipe de TI da prefeitura. Muitas vezes, nas prefeituras do Brasil, a gente vê uma secretaria de saúde com alguém de TI, uma secretaria de educação com alguém de TI, mas ninguém se fala. Então, a TI ela precisa ter um papel mais transversal e, inclusive, participar do planejamento estratégico de cidade. Deve-se identificar quais são os atores mais participativos da comunidade, para que esses interessados indiquem quais as informações podem ser mais interessantes ou mais importantes. E uma questão importante é verificar questões de sigilo e de privacidade para a disponibilização dos dados. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos 8 trabalhos publicados no nosso grupo de pesquisa, principalmente no DDO e no eGov, que são 2 conferências internacionais importantes. E aí a gente tem trabalhado na interpretabilidade de visualização de dados por parte do cidadão comum, categorização de conjunto de dados para permitir a integração de fontes de dados, governança de dados para melhoria dos problemas dos portais de dados governamentais abertos, alguns trabalhos na área de sense making, ou seja, entender o que o cidadão está falando nas redes sociais, e proteção de dados, discutir a questão de proteção e privacidade de dados para aplicações de crowdsourcing,
em cidades inteligentes. Estamos também com um convênio em andamento com a Prefeitura de Niterói, porque eles têm 4 portais de dados, um de dados georreferenciados, um portal de dados de indicadores, um de transparência e um de dados abertos. Nenhum desses portais se falam e tem uma série das características dos problemas que eu já mencionei, que é a recuperação do dado, muitas vezes é manual dos outros sistemas para popular esses portais. Não existe uma arquitetura de sistemas computacionais para considerar essas soluções de maneira integrada e muitas vezes a gente tem soluções proprietárias para cada um deles e isso pode ser um problema. Então, minha apresentação é muito mais para a gente refletir, para a gente pensar no papel dos portais de dados abertos, no contexto de governo aberto, no contexto de cidades inteligentes, e quanto isso promove a transparência pública. Então, meu e-mail é fcbernardini@ic.uf.br. Se quiserem, envie e-mail para que entremos em contato para dúvidas, eventuais dúvidas. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e tenham um bom evento.